Olá! Por quem os piores crimes são cometidos? Pessoas loucas que não têm controle sobre si mesmas? Ou sádicos de sangue frio que calculam cada movimento e se divertem com o processo? Embora ambos mereçam punição, na sociedade atual todos têm o direito a um advogado e a um julgamento justo. Afinal, às vezes, as vítimas querem tanto uma vingança que acabam se transformando em assassinos. Um grupo de homens armados com rifles e forquilhas anda por um campo de trigo. Um deles encontra um pedaço de roupa de criança. Eles começam a correr na esperança de resgatar as crianças. Um homem idoso acorda. Embora Paul Edgecombe viva em uma casa de repouso, ele é um homem ativo e independente. Depois de lavar o rosto, ele pede apenas 2 fatias de torrada para o café da manhã. O enfermeiro deduz que o Paul vai sair às escondidas para caminhar nas montanhas, embora isso não seja permitido. Ele está disposto a fazer vista grossa, mas pede para o senhor ter cuidado. O Paul sai e vai até uma cabana abandonada na floresta. Ao retornar, todos estão assistindo TV, vendo o antigo filme O Piccolino. O Paul fica chateado e começa a chorar. Sua velha amiga Elaine o apoia. Os idosos falam sobre memórias extremamente difíceis que podem voltar à tona. Há 60 anos, Paul trabalhou numa prisão durante a Grande Depressão. Na época, as pessoas não conseguiam encontrar trabalho e o homem se esforçava para manter o cargo. Ele era o encarregado do corredor da morte, da última milha, que também era chamado de milha verde por causa da cor dos pisos. We had the electric chair, or Sparky, we called it. O ano mais memorável foi 1935, quando Paul estava com cistite. Seus colegas de trabalho, Brutus e Dean, o aconselharam a tirar um dia de folga e ir ao médico, mas ele não quis. Era dia de receber um novo prisioneiro. Pouco depois, um carro para em frente à entrada. O novato Percy e o experiente Harry tiram um homem corpulento de dentro dele. Ao seu lado, o Brutus, de quase 2 metros de altura, parece um simples garotinho. Imagina então ao lado do atrevido e mesquinho Percy, que irrita os outros guardas com seu comportamento. O Paul recebe o gigante descalço e pergunta se ele vai causar problemas. O homem poderia facilmente acabar com os guardas, mas, em vez disso, ele tem uma expressão de preocupação e até de medo. O homem negro chama o Paul respeitosamente de chefe e entra na cela. O diretor ordena que o Percy saia. Ele resiste e leva uma bronca. A cena humilhante é vista por um preso chamado Del, que ri na cara do guarda. O guarda, então, quebra seus dedos com um cacetete. Quando Percy finalmente se afasta, o Paul pede para tirar as algemas do prisioneiro. Ele tem um claro atraso mental. John Coffey só sabe escrever seu primeiro nome. Sir, boss. Like to drink, only not spelled the same. O homem pergunta timidamente se as luzes são apagadas depois da hora de dormir. Não é possível que o gigante tenha medo do escuro, mas para a sorte dele, as luzes do corredor ficam acesas a noite toda. Ele estende a mão para o Paul em sinal de respeito. Os guardas ficam tensos, pois o prisioneiro poderia esmagar o chefe, mas o Paul vê que não há nada a temer. No final, o Coffey diz uma frase estranha. Ele fala que queria consertar tudo, mas não teve tempo. O diretor pede a ficha do novo prisioneiro. O Harry diz que seu crime é de virar o estômago. Em um vilarejo, 2 irmãs foram sequestradas da porta de casa. O pai e o resto dos moradores saíram atrás delas. Eles encontraram John Coffey segurando os corpos mutilados das meninas em suas mãos. O próprio homem estava gritando e chorando por algum motivo, aparentemente se dando conta do que havia feito. I couldn't help it. I tried to take it back, but it was too late. O pai delas quase matou o Coffey, mas foi arrastado para longe. O relatório dos ferimentos nos corpos das meninas deixa o Paul em choque. O diretor da prisão, Hal Morse, se aproxima dele. O Paul pergunta ao velho amigo sobre sua esposa. A Melinda tem sofrido de terríveis dores de cabeça. Quanto ao trabalho, eles em breve terão que organizar a execução de um criminoso chamado Bitterbuck. Além disso, o Paul precisa ser mais delicado com Percy. Ele é parente do governador e não pode ser simplesmente dispensado. No entanto, o rapaz nojento já está designado para outro cargo em um hospital psiquiátrico. Ele claramente tem um interesse doentio por psicopatas. O Paul percebe que o Percy poderia ter sido transferido há muito tempo, mas ele está esperando por algo. Aparentemente, ele quer ver uma execução pessoalmente. Se depois disso o cara for embora sem perturbar, então todos estão prontos para fazer o tal show de despedida para ele. Em casa, o Paul sofre de insônia. Ele não entende como Deus permitiu que o terrível crime de John Coffey acontecesse. Sua esposa quer ajudá-lo a pegar no sono e o convida para a cama. O Paul a rejeita por causa da infecção. No dia seguinte,
um ratinho é visto no pavilhão da prisão. Ele caminha sem medo pelo meio do corredor e não tenta fugir dos humanos. O Brutus o alimenta e o roedor corre para uma cela acolchoada para prisioneiros perturbados. A cela é usada como depósito e está lotada até o teto. Os guardas viram o local de cabeça para baixo, mas o rato desaparece. Mais tarde, ele retorna como se nada tivesse acontecido e é visto pelo Percy. Ele fica furioso e tenta esmagar o animal. O rato desaparece na cela mais uma vez. Ao ouvir os gritos, os outros correm para lá e tentam acalmar o cara transtornado. Eles decidem não impedir suas tentativas de entrar no armazém só por diversão. O Percy passa muito tempo arrastando coisas, mas não dá em nada. Então, o novato é repreendido por fazer barulho sem necessidade. We don't scare them any more than we have to, Percy. They're under enough strain as it is. O Poe explica que o trabalho dos guardas é manter o ambiente calmo porque seus prisioneiros são mentalmente instáveis. Sob estresse, eles podem surtar e ferir a si mesmos e aos outros. Em resposta, o Percy simplesmente insulta os prisioneiros e seus colegas de trabalho. O Brutus o agarra pelo pescoço, mas o Poe detém seu amigo. O Percy pode usar suas conexões para demiti-los, mas o diretor já está farto de suas palhaçadas. O Poe lhe garante que eles estão dispostos a perder seus empregos. Se o Percy abusar mais uma vez, ele terá o que merece. Mais tarde, o Bitterbuck recebe uma visita de despedida de sua esposa e filha, enquanto os guardas ensaiam a execução. O papel do prisioneiro é feito por um zelador idoso. Enquanto está sendo amarrado à cadeira elétrica, ele faz piadas sujas. Os guardas não conseguem conter o riso. Somente o humor negro pode evitar que eles enlouqueçam. Como chefe, o Poe repreende seus subordinados. Não deve haver sorrisos na execução oficial. O Percy observa tudo com interesse. Antes de colocar o capacete com eletrodos no condenado, é preciso colocar uma esponja molhada na cabeça dele. Dessa forma, a morte é mais rápida e menos cruel. À noite, a cabeça de Bitterbuck é raspada para melhorar a condutividade. O Poe se senta para conversar com o prisioneiro uma última vez. O condenado acredita que, se um homem estiver realmente arrependido de suas ações, ele voltará no tempo para o momento mais feliz de sua vida, depois que morrer. Para o Bitterbuck, esse momento foi uma viagem com sua esposa para as montanhas. À noite, as chamas da fogueira iluminaram o belo corpo dela. Eles tinham apenas 18 anos e conversaram até o amanhecer. O Poe diz que também acredita nisso. Talvez isso seja o céu. O Bitterbuck ainda tem muito medo da execução e o diretor o acalma da melhor forma possível. O homem é preso à cadeira na presença de testemunhas. Electricity shall not be passed through your body until you are dead. In accordance with state law, God have mercy on your soul. O Brutus ordena que a chave seja abaixada. Gritos terríveis de dor enchem a sala. O médico examina o corpo, mas o coração de Bitterbuck ainda está batendo. A segunda descarga ocorre em completo silêncio. Após a execução, o Percy mostra novamente seu desrespeito. Adios, Chief. Drop us a card from hell. Let's know if it's hot enough. O Brutus empurra o canalha e leva o corpo embora. Depois, o Poe conversa com o Percy sobre sua transferência, para que ele vá logo embora da milha. O rapaz impõe uma condição. Ele deseja não só observar, mas supervisionar a próxima execução. O Poe concorda, meio relutante. No dia seguinte, o ratinho sai do esconderijo novamente. Dessa vez, ele vai até o Del, que o coloca em seu ombro. O homem fica louco pelo animalzinho e o batiza de Mr. Jingles. O inteligente roedor até responde aos comandos do homem e empurra um carretel de linha até ele. Até o Percy parece ficar comovido e se oferece para dar ao rato uma caixa de charutos como abrigo. O Hall informa ao Poe sobre a chegada de um novo prisioneiro, William Wharton, mais conhecido como Wild Bill. Tem muitos crimes em seu registro. Ele será executado pelo assassinato de 3 pessoas, incluindo uma mulher grávida. O diretor da prisão está muito abalado e não consegue conter sua dor. Sua esposa foi diagnosticada com um enorme tumor cerebral. O Hal não sabe como contar para a Melinda que ela não sobreviverá. À noite, o Poe sofre mais uma vez com a dor no meio das pernas. Ele resolveu ir ao médico, mas primeiro precisa receber o tal do Wharton. De manhã, o Dean, o Harry e o Percy vão buscar o prisioneiro no hospital psiquiátrico. Devido aos efeitos dos remédios, ele parece um vegetal. Ele é levado para a milha quando o Poe já está passando mal por causa de sua doença. O Coffee pede ao chefe que vá até ele, mas ele está muito ocupado. Assim que o Wharton entra no prédio, ele mostra que estava blefando. Depois de bater no Percy, ele enrola as correntes no pescoço do Dean. O Poe tenta ajudar, mas leva um chute no meio das pernas e cai devido à dor. O Harry, que já é mais velho, também não consegue conter o jovem louco. O covarde Percy fica paralisado, em choque.
A situação é salva por Brutus, que nocauteia o Orton. Yeah, big fucker. Where'd you come from? O Paul manda seus colegas espancados ao médico, enquanto os demais fazem um relatório. Ele fica de guarda na milha, embora não consiga mais ficar de pé por causa da dor. O Coffey o chama novamente. Not a good time. John Coffey, not a good time at all. Reunindo suas últimas forças, o diretor se aproxima. Com um movimento repentino, o prisioneiro o agarra através das grades. O Del grita por ajuda, mas o Coffey agarra o Paul pelas partes baixas. A lâmpada da cela brilha intensamente e explode. O gigante solta o homem e começa a tossir violentamente. Uma estranha nuvem de cinzas sai de sua boca e desaparece no ar. I just took it back so awful tired now, boss. The whole time. O grandalhão se deita e adormece. O Paul vai ao banheiro e sente que a dor desapareceu sem deixar vestígios. É como se ele tivesse renascido. Durante toda a tarde e toda a noite, ele e sua esposa relembram a sua juventude, sem sair da cama. De manhã, o Paul pede uma folga. Ele tenta descobrir mais sobre o John Coffey com um advogado que o defendeu no tribunal, mas não se sabe nada sobre o passado do gigante. É como se ele tivesse caído do céu. O Paul não acredita que o prisioneiro seja capaz de uma crueldade, mas o advogado não tem dúvidas de que ele é culpado. Ele compara o Coffey a um vira-lata que sua família adotou. O animal era calmo e gentil, até o dia que atacou o filho dele sem motivo. O menino perdeu um olho. No dia seguinte, o Paul dá ao Coffey um pouco de pão de milho que sua esposa preparou. Your missus, please. Several times. O prisioneiro o divide com o Del e o Mr. Jingles. O Orton também pede um pedaço, mas é ignorado. O racista insulta o Coffey e o Paul se aproxima para tentar acalmá-lo. O chefe leva uma cusparada na cara. Esse é um comportamento comum do Wild Bill, o que irrita os outros guardas. O criminoso é dominado com uma mangueira de incêndio e jogado na solitária. Ele promete não causar mais nenhum incômodo, mas em vez disso, compra uma torta do faxineiro e a cospe no rosto do Brutus. Ele é jogado de volta na solitária. A execução do Del está próxima, mas ele não tem parentes. Em vez disso, os funcionários da prisão fazem o papel de figurões que se interessaram pelo rato de circo e querem assistir a uma apresentação. Enquanto isso, o Paul explica ao Percy como funciona a execução. Tudo está indo bem. O cara vê o Del, que volta alegre para sua cela. Parece que eles vão fazer as pazes, mas o Percy o assusta do nada. O Del cai e bate a cabeça. O Percy ri e diz que estava apenas brincando. Ele se distrai e é agarrado pelo Orton através das grades. O criminoso apalpa e ameaça o homem, mas logo o solta. I was just playing. I let him go. I've never heard a hair on his pretty little head. O Orton compara o Percy a uma garotinha e o Del se diverte com o que está vendo. O Percy se urina de medo. Ele fica morrendo de vergonha e exige que todos mantenham essa humilhação em segredo. O Paul responde que o que acontece na milha, fica na milha. Somente o Del continua provocando-o. Chega o dia da execução e o Del está preocupado com o destino do Mr. Jingles. O Paul diz que o acolherá, mas o Del responde que seria assustador para o rato viver em uma casa perto de uma grande floresta. Então, o Brutus inventa um lugar chamado Mouseville, uma tenda gigante, com uma cidade inteira de ratos em seu interior. As pessoas vão até lá como vão ao circo. O Del acredita que o lugar existe e fica muito animado com isso. É o melhor lugar para o Mr. Jingles. De repente, o carretel do rato sai rolando e o animal sai correndo pelo corredor atrás dele. Para o horror dos presentes, o Percy esmaga o roedor com seu sapato e vai embora. O Del grita de tristeza e o Coffey estende a mão e diz para que eles se apressem. O Paul leva o corpo do roedor até o gigante e ele encosta seus lábios no rato. A luz se ilumina ao redor e o Mr. Jingles sai correndo de volta para o Del. O Coffey solta uma nuvem de cinzas de sua boca mais uma vez. Os guardas não conseguem acreditar no que estão vendo. O Paul e o Brutus vão até o Percy. Just fine. You know better than mouse killing than you ought anything else around here. O Patife fica chocado que o rato ainda está vivo. Ele grita com seus colegas, achando que está sendo feito de bobo. O Brutus agarra o colega de trabalho mais uma vez e o Paul lhe dá um ultimato. O Percy desaparecerá imediatamente após a execução do Del. Caso contrário, os guardas o espancarão e depois contarão, sob juramento, todos os seus atos nefastos e sua covardia. Ele e o Paul chegam a um acordo. À noite, o Del é levado para a execução. Ele coloca o rato no ombro do guarda e pede que ele cuide do roedor. Como Mr. Jingles não pode participar da execução, o Coffey fica com ele por um tempo. Corvo, mon ami, je t'aime, mon petit.
O prisioneiro é levado para diante do público e fica muito chateado ao ver o sorriso do Percy. Em suas últimas palavras, o Dell pede desculpas por seus pecados. Ele pede ao Paul que não se esqueça do rato. Então, o Percy revela a verdade sobre Mouseville. There's no such place. That's just a fairy tale these guys told you to keep you quiet. O Percy precisa molhar a esponja, mas ele apenas finge mergulhá-la no balde. Já é tarde demais quando o Paul percebe o que está acontecendo. O Percy já deu a ordem para a execução. O Dell sente muita dor e a sala se enche de um odor horrível. Enquanto isso, o John Coffey está tendo convulsões, tentando compartilhar o sofrimento do Dell. O Wharton, por outro lado, está pulando de alegria. Ele está se divertindo com o caos. O Paul acha que o melhor a fazer é esperar o homem morrer e manter a corrente fluindo. Infelizmente, ele está errado. A agonia do Dell se arrasta e seu corpo é engolido pelas chamas. O público corre para a saída, em pânico. O Paul percebe que o Percy está desviando os olhos. Então, o força a olhar para o que ele fez. Quando os gritos diminuem, o Brutus ordena que ele apague o Dell com um extintor de incêndio. Depois de tudo, o Percy tem a coragem de dizer que não sabia sobre a esponja. O Brutus não aguenta e lhe dá um tapa no rosto. O Hall chega para repreender o Paul por toda aquela loucura. And that ass Wharton is singing about it. You can hear him up there. Can he carry a tune, Hal? O Paul percebe que é muito importante para eles se livrarem do Percy o mais rápido possível. Então, ele o encobre. Dessa forma, o pacto deles se mantém. Depois, o Paul vai até o Coffey. O gigante está chorando amargamente. Ele sentiu a dor do Dell, mas agora tudo já passou. He the lucky one. No matter how it happened, Dell the lucky one. O ratinho ficou assustado e correu para a solitária novamente. O Coffey está muito cansado e vai deitar. O Paul e a sua esposa vão visitar o Hall e a Melinda no fim de semana. A mulher até que está bem. O Hall diz que, às vezes, ela se perde e grita palavrões que ele nem conhecia. No dia seguinte, o Paul convida seus colegas para almoçar e compartilha com eles a história de sua cura milagrosa. Ele sugere ajudar a esposa do Hall e, para isso, tirar o John Coffey da prisão por uma noite. Todos ficam chocados com essa ideia. Se forem pegos, eles serão colocados na cadeia imediatamente. Além disso, o Coffey é um assassino que pode acabar com eles ou com outras vítimas inocentes. Então, o Paul diz pela primeira vez que acredita na inocência do Coffey. Deus não poderia ter dado esse dom nas mãos de um assassino e estuprador. Ele acaba conseguindo convencer seus amigos. No dia marcado, o Wharton recebe uma dose cavalar de remédio para dormir e fica desacordado. Eles então colocam o Percy em uma camisa de força, o amordaçam e o jogam na solitária. O Paul diz que é uma vingança pelo Dell, e o cara nem desconfia de nada. O Dean, como é o mais jovem, fica na milha. Ele tem filhos pequenos e não pode ser pego em flagrante. Se precisar, ele dirá que o Coffey está na cela e que os outros estão fora a trabalho. O Coffey já pressentiu tudo e está animado para sair para passear. Mas quando ele está sendo conduzido para fora da cela, o Wild Bill agarra o homem pelo braço. O Coffey é tomado pelo terror e as lâmpadas acima de sua cabeça explodem. O Wharton desmaia novamente. Do lado de fora, o prisioneiro fica encantado com a visão do céu estrelado. Ele pega um pouco de grama e inala seu aroma, convidando os outros a fazerem o mesmo. Os quatro entram numa caminhonete e dirigem até a casa do Hall. O gigante de algum jeito já sabe que eles querem ajudar uma senhora que ele não conhece. No local, o diretor da prisão os recebe com uma espingarda. Ele supõe que esteja ocorrendo um motim ou uma tentativa de fuga. O Paul tenta explicar tudo e o Coffey avança sem medo. Ele já consegue sentir onde sua ajuda é necessária. O Hall fica chocado, mas deixa seus amigos o convencerem. O Coffey se senta na cama da Melinda. Ela percebe que ele tem muitas cicatrizes em seu corpo. Ele foi muito espancado por alguém, mas o homem não se lembra de sua infância. O gigante diz seu nome e se aproxima do rosto da mulher. Ele toca os lábios dela e as lâmpadas brilham com mais intensidade. Todos os relógios param e a casa treme como um terremoto. O Coffey suga a doença de Melinda e começa a se engasgar, mas dessa vez ele não cospe nada. Ele recusa a ajuda, enquanto a mulher doente volta a si. Ela não lembra dos eventos recentes e se sente saudável. Ela volta a se apresentar para o Coffey. Ela sonhou que o encontrou na escuridão. Ela dá ao prisioneiro um pingente com o símbolo de São Cristóvão, que também era um gigante que ajudou os outros à custa de sua própria vida. Os guardas carregam o Coffey, cansado e doente, para a caminhonete. O Brutus acredita que ele ficou com o tumor de propósito, para que morra antes de sua execução.
Eles retornam em segurança e colocam o Coffey na cama de sua cela. Em seguida, eles soltam Percy, que não aprendeu a lição e só ficou mais amargurado. Quando ele está saindo, o Coffey o agarra pelo pescoço e o puxa para as grades. Enquanto Percy tenta desesperadamente respirar, o Coffey solta uma enorme quantidade de cinzas de sua boca. Os guardas verificam Percy. Ele está chocado, mas parece estar bem. Com os olhos vazios, o rapaz caminha pelo corredor. De repente, ele se vira para o Wild Bill e pega o revólver. Uma lágrima rola pela bochecha do Percy, que dispara 6 balas no criminoso e o mata. O Percy cai no chão e as cinzas saem de sua boca. O Paul é o primeiro a recuperar a consciência. Ele se aproxima do Coffey. Ele explica que já puniu homens maus. Quando Wild Bill agarrou sua mão, o gigante viu todos os seus crimes. Então, ele estende a palma da mão para mostrar tudo ao chefe. Eles se tocam e o Paul vê o último dia da vida das irmãs mortas. Seu corpo treme de dor e as lâmpadas ao seu redor explodem. O Wharton estava ajudando o pai das meninas a reformar a casa e até jantava com a família. À noite, ele pegou as irmãs e as levou para a floresta. Ele as ameaçou, dizendo que se uma delas gritasse, ele mataria a outra. As meninas ficaram quietas. O Coffey sente a dor e o sofrimento em todo mundo. Isso acontece em todos os lugares e o atormenta todos os dias. Mais tarde, o Hall e a polícia chegam ao local. O Percy não reage às pessoas e fica olhando fixamente para um ponto. O diretor da prisão pergunta ao Paul se o que aconteceu em sua casa está relacionado ao assassinato do Wharton. O homem percebe que é melhor mentir. O Percy é finalmente transferido para um hospital psiquiátrico, mas só que como paciente. Agora, o Paul enfrenta um dilema insolúvel. O John Coffey é um homem santo, o último homem no mundo que merece a cadeira elétrica. O Paul já fez muitas coisas em sua vida, mas se ele não impedir a execução, irá direto para o inferno. Ele compartilha isso com sua esposa, que sugere que ele pergunte ao próprio prisioneiro o que ele quer. O Paul segue o conselho dela. Faltam 2 dias para a execução do Coffey. O bom gigante percebe a angústia do Paul e pede que ele não se preocupe. Ele não quer ficar livre. I want it to be over and done with. I do. Ele está cansado de vagar pelo mundo sozinho, sentindo a dor das pessoas ao seu redor todos os dias. Deixar sua vida será um alívio para ele. Seu último desejo é comer o familiar pão de milho novamente e assistir a um filme pela primeira vez em sua vida. Os guardas atendem aos pedidos alegremente. O Coffey assiste com admiração ao filme O Piccolino, o mesmo filme que tanto emocionou o Paul na casa de repouso. O prisioneiro compara as pessoas dançando a anjos. Finalmente, chega o dia da execução. O Paul é forçado a pegar de volta o pingente dado pela Melinda, mas promete devolvê-lo quando tudo terminar. O Coffey sorri. Ele teve um sonho com a Mouseville, onde o Mr. Jingles entretinha as irmãs, que estavam vivas e felizes. O prisioneiro é levado à sala de execução, onde fica paralisado. Ele sente o quanto as pessoas o odeiam, especialmente os pais das meninas. Eles pedem que o assassino seja executado 2 vezes, para sofrer ainda mais. O Brutus aconselha o Coffey a se concentrar nos guardas, que simpatizam profundamente com ele. O Dean chora amargamente, enquanto amarra o bondoso prisioneiro à cadeira. O Paul se esforça para manter uma cara neutra. Ele lê a sentença e um capuz preto deve ser colocado no Coffey. Ele implora para manter seus olhos abertos. Don't put me in the dark. I was afraid of the dark. O Paul atende ao pedido e molha a esponja abundantemente. Todos esperam que o chefe dê a última ordem. Ele não consegue dizer uma palavra sequer. Em vez disso, ele se aproxima e aperta a mão do Coffey. Em sua cabeça, passam palavras que ficam gravadas em seu coração. He kill them with their love. That's how it is every day, all over the world. É tudo tão injusto e cruel. O Paul finalmente dá a ordem. A execução ocorre sem problemas e o Coffey morre sem gritar. Lágrimas correm dos olhos dos homens. Mais tarde, o Paul coloca o pingente no corpo sem vida do gigante. O idoso conclui a história. Aquela foi sua última execução. Ele e o Brutus foram transferidos para um centro de detenção juvenil para ajudar os adolescentes a encontrar o caminho certo. A Elaine claramente não acredita muito em seu amigo. Entre outras coisas, o Paul teria que ser muito mais velho do que aparenta. Então, o homem a leva para passear. Eles chegam à cabana na floresta. Lá dentro, um velho amigo do Paul vive em uma caixa de charutos. This isn't exactly the Mouseville we had in mind, is it? We make do.
A Elaine fica chocada ao conhecer o Mr. Jingles, que ainda empurra o seu carretel da mesma forma. Após a execução do Coffey, o rato foi até o Paul, que o acolheu. Com seu toque mágico, o Coffey transferiu parte de seu poder para o Paul e para o roedor. O homem já está com 108 anos de idade. Ele viveu mais do que todos os seus entes queridos e acredita que essa é a sua punição por ter matado um verdadeiro milagre de Deus. Ele também terá que ver a Elaine partir. É claro que ele não viverá para sempre, mas morrerá muito mais tarde do que o momento em que se cansar de viver. Sometimes the Green Mile seems so long. O Stephen King considerou esse filme a adaptação mais precisa de uma obra sua. Quando o autor visitou o set de filmagem, ele pediu para ser amarrado à cadeira elétrica para vivenciar a experiência pessoalmente. Ele pediu para ser solto imediatamente. O Tom Hanks concordou em interpretar o papel pois tinha uma dívida com o diretor Frank Darabont. Anteriormente, ele havia recusado o papel principal no filme Um Sonho de Liberdade, do mesmo diretor, para atuar em Forrest Gump. 15 ratinhos foram usados no filme. Cada um deles foi treinado por mais de um mês para fazer diferentes truques. Mas o principal truque do Mr. Jingles é um efeito especial. O carretel é puxado por uma linha de pesca e o roedor simplesmente o segue por causa de um odor aplicado a ele. Em uma das cenas, o Tom Hanks não está só fingindo limpar o paletó. O bichinho realmente o sujou. Quando Paul apresenta a Elaine ao Mr. Jingles, ele já era 9 vezes mais velho do que um ratinho de vida longa da vida real. E o roedor no qual Percy pisa é um animal de mentira. O ator para o papel de John Coffey foi uma recomendação do Bruce Willis. Eles atuaram juntos em Armageddon. Para fazer as cenas emocionantes, o Michael Clarke Duncan relembrava que sua família foi abandonada pelo pai quando ele era criança. O ator, na realidade, tem uma estatura normal e é até mais baixo do que alguns de seus companheiros do filme. Em uma das cenas, ele foi colocado em cima de uma caixa, o David Morse no chão e o Tom Hanks em um buraco especialmente cavado. Também para fins de ilusão, réplicas menores de uma cama de prisão e de uma cadeira elétrica foram usadas nas filmagens. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. E conte para nós nos comentários o que você faria no lugar do Paul Edgecombe. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que histórias legais como essa saiam o quanto antes.